Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia a todos os participantes que estão aqui conosco para mais um evento aqui na Roncato Advogados. Aos presentes aqui no auditório e também ao público na web, pois estamos com transmissão ao vivo pelo Facebook e o YouTube. Eu sou Arali Rodrigues, uma das sócias aqui do escritório Roncato Advogados. Hoje o tema da palestra é Receita para uma boa adaptação dos atletas brasileiros no exterior. E hoje temos 3 palestrantes, mas antes de anunciá-los, eu quero convidar o Dr. Pedro para fazer as suas considerações. Bom dia a todos. Bom dia. Quero agradecer em nome da Roncato Advogados, especialmente a Tatiana Roncato, que veio especialmente de Paris para fazer a palestra, é uma das palestrantes. O segundo palestrante é o Lucas Cortado, obrigado pela presença, Lucas. O terceiro palestrante é o Rogério Pugliese, obrigado pela presença. Quero agradecer também o Eduardo Roveri, que cuida do marketing e da mídia, que está em Paris. Agradecer a Arali, que é a responsável pela comunicação do escritório, sócia responsável, que também cuidou parte do evento. Quero agradecer a Georgina de Oliveira, que é a nossa responsável pela administração, que cuida de todo o evento, administrativamente. Muito obrigado a todos, uma boa palestra. Para quem está nos acompanhando pela internet, envie suas dúvidas, questionamentos que responderemos na sequência. Uma excelente palestra a todos. Como já dissemos, hoje será apresentado por 3 palestrantes. A doutora Tatiana Roncato, que é mestre em Direito Desportivo pela Universidade Sorbonne, pós-graduada em Direito Civil pela Universidade Panthéon-Assas, pós-graduada em Direito Francês pela Universidade Jean Moulin, inscrita na Ordem dos Advogados de Paris, São Paulo e Lisboa. Ela é sócia da Roncato Advogados, responsável pelo escritório de Paris e atuante no direito internacional e desportivo. O Dr. Lucas Cortado é advogado, pós-graduado em Direito do Trabalho pela FMU, pós-graduado em Direito Desportivo pela Escola Superior de Advocacia, pós-graduando em Direito Desportivo e Gestão de Esporte pelo Instituto Brasileiro de Direito Desportivo. O Dr. Rogério Pugliese, advogado formado pela Unicapital, pós-graduado em Direito Desportivo pela Escola Superior de Advocacia, representante e procurador de atletas no Brasil e no exterior, sócio fundador da Made in Brasil Sports. Por favor, doutora Tatiana. Bom dia a todos, obrigada Arali, obrigada doutor Pedro pela apresentação. É um prazer para mim especialmente estar aqui hoje, podendo palestrar aqui no meu país, no meu escritório, na minha língua. É um prazer muito grande. Eu gostaria de pedir licença para os nossos colegas aqui no Brasil e brasileiros. Eu queria dar uma palavrinha para os nossos colegas franceses que estão nos acompanhando via web, ao vivo nesse momento. Bonjour à tous, je voudrais vous remercier d'être là avec nous aujourd'hui. Je vous informe aussi que ce colloque il sera disponibilisé plus tard avec sous-titrage en français. Ok, merci. Bom, voltando aqui à nossa palestra, eu gostaria no primeiro momento de dissecar um pouco o tema da nossa palestra. O tema que foi escolhido é a receita para uma boa adaptação de atletas brasileiros no exterior. Bom, a receita para boa adaptação a gente deixa para o final, mas agora eu gostaria de falar um pouquinho sobre adaptação. Adaptação. Em 1859, Charles Darwin ele já publicou seu livro, sua obra sobre a origem das espécies. E para ele, a problemática central da sua teoria evolutiva, era exatamente a adaptação.
E muito antes dele, filósofos gregos já vinham discutindo esse fenômeno da adaptação, a adaptação fisiológica dos seres humanos, enfim. A adaptação do ser humano é um fato incontestável. E na qualidade de seres humanos, obviamente, nós somos adaptáveis. Eu acho interessante a gente começar falando um pouquinho de uma definição dada pelo nosso querido Aurélio. Aurélio ele fala que a adaptação é a integração de uma pessoa ao ambiente onde se encontra e a existência de um esforço para realizar essa integração. Aqui é interessante a gente notar o termo esforço. Quando a gente fala que a adaptação é a integração de uma pessoa ao ambiente onde se encontra e a existência de um esforço, quando a gente fala de esforço e fala de atleta, a gente percebe uma ligação direta entre esses dois termos. O atleta, ele é um profissional que está habituado ao esforço. O esforço faz parte do seu trabalho diário, da profissão escolhida. Enfim, para realizar essa integração, o atleta ele dispensa, obviamente, um esforço. Continuando, falando um pouquinho do atleta, voltando para o nosso querido Aurélio, ele coloca uma definição muito simples e prática do atleta. Atleta é todo aquele que pratica o esporte. Muito claro. Porém, o nosso problema aqui fica na definição do esporte. Essa problemática, ela já vem de longa data e eu vou colocar um pouquinho aqui do direito francês, que é o que eu conheço um pouquinho melhor. O sistema desportivo francês, dada a sua importância, ele foi codificado. Hoje existe na França um código desportivo, recentemente as leis foram colocadas num suporte único, que é o Código do Esporte. Porém, essa definição, que é muito, muito importante para o meio jurídico, a definição do esporte ela não consta nesse código. Então, a jurisprudência francesa, os doutrinadores, eles foram desenvolvendo uma definição para ajudar no dia a dia do trabalho do advogado nesse ramo. Por outro lado, existe um ditado francês muito interessante que define o esporte como uma atividade que nós não podemos praticar de salto alto. Mas hoje já existe uma modalidade desportiva que é a corrida de salto alto. Então, eu acho que ficou um pouco ultrapassada essa definição. Eu não podia deixar de citar nesse momento Pierre de Coubertin. Coubertin, ele foi um pedagogo e um historiador francês que em 1894 ele fundou o Comitê Olímpico Internacional e ele foi o primeiro presidente. Ele foi o renovador dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, enfim, ele foi uma figura muito importante para o esporte da Era Moderna. Ele também deu a sua contribuição para a definição do esporte. Para ele, o esporte é o culto voluntário e habitual do exercício muscular intensivo, impulsionado pelo desejo do progresso e podendo até chegar ao risco. Eu particularmente gosto dessa definição, entre muitas outras que existem no direito francês, e eu vou explicar o porquê. Se o atleta é alguém que pratica um esporte, então o atleta é alguém que pratica um exercício muscular intensivo, impulsionado pelo desejo do progresso. E vamos descartar um pouco a ideia do risco, que é uma ideia muito peculiar. Mas se o atleta é essa pessoa, é o ser humano que está habituado ao exercício muscular intensivo, que a gente pode ligar novamente com a noção de esforço, se a gente volta um pouquinho no raciocínio, não seria o atleta já uma adaptação fisiológica do ser humano comum? Ele já não seria uma adaptação pelo esforço e pelo próprio exercício muscular intensivo, esforço despendido?
será que o atleta ele não estaria habituado ao processo da adaptação exatamente por esse esforço? Então fica aqui a pergunta, fica a interrogação. Ao meu ver, o ser humano ele é um ser adaptável, isso é incontestável, e ainda mais o atleta. Então eu acredito que o fenômeno da adaptação ele pode ser menos prejudicial para um atleta, que já está acostumado ao esforço e à integração, do que propriamente para qualquer outro trabalhador que deixa o seu país de origem e vá integrar uma nova cultura, uma nova realidade em outro país. Continuando o nosso raciocínio, vamos falar um pouquinho do brasileiro no exterior. O brasileiro no exterior nada mais é do que uma fração do fenômeno imigratório internacional. Esse fenômeno a gente pode definir como o deslocamento de pessoas com o intuito de deixar seu país de residência inicial para se instalar em um país onde não possui a nacionalidade. Esse fenômeno se dá por diversos motivos que a gente já conhece bem. Aqui a gente se restringe ao fenômeno internacional, fenômeno migratório internacional dos atletas. Para isso, eu gostaria de contar um pouquinho sobre a evolução da mobilidade dos jogadores mundo afora. E para isso, é importante frisar um caso do Tribunal de Justiça da União Europeia, de 15 de dezembro de 1995, que é o famoso caso Bosman. O que aconteceu? Jean-Marc Bosman ele foi um jogador de futebol de nacionalidade belga. Ele jogava na Bélgica num time que se chama Liège. E num determinado momento, no fim da temporada de 1989, ele assinou um contrato com o time francês, Dunkerque, e estava tudo certo para a transferência, eles entraram num acordo, porém as regras de transferência da Federação e da UEFA, à época existia uma cota que limitava a 3 jogadores estrangeiros por equipe. Então o que acontece? O Bosman, ele era belga, ele é belga, né, de nacionalidade belga, e ele ia jogar num time francês. Nesse momento, ele foi considerado como estrangeiro. Mesmo fazendo parte da comunidade europeia, ele foi considerado como estrangeiro, então ele entrou nessas cotas de 3 jogadores por equipe. E ele ultrapassava, ele era o 4º elemento, ele ultrapassava o limite. Sendo assim, ele entra com uma ação perante o Tribunal de Justiça da União Europeia e o tribunal julga procedente essa ação foi pela primeira vez e considerando que os regulamentos que instauram essas cotas, eles são contrários ao Tratado de Roma, o artigo 48 do Tratado de Roma, que trata sobre a livre circulação de trabalhadores entre os países da União Europeia. Então, o que acontece? Essa decisão ela trouxe grandes consequências jurídicas para a comunidade europeia e ela foi se consolidando, foi se aperfeiçoando e ela se estende para vários outros países. Eu posso citar aqui o Tratado de Cotonou, que foi assinado em 2000, que é um tratado também sobre a livre circulação de trabalhadores, entre outras coisas que trata esse acordo. E os países signatários são alguns países da África, alguns países do Pacífico e alguns países da América Central. Seguindo essa lógica da mobilidade, vale ressaltar aqui que o Brasil ele não tem hoje ainda um acordo assinado com a União Europeia nesse sentido de livre circulação de jogadores. Mas essa lógica ela é seguida aqui no Brasil, a gente sabe disso porque a exportação de jogadores é muito grande e não somente de jogadores de futebol, que é a primeira coisa que vem em mente, mas também de jogadores de basquete e de vôlei. Avançando um pouquinho no nosso raciocínio, eu gostaria de falar um pouco sobre as especificidades da adaptação na França, que é um mercado que eu conheço um pouquinho mais de perto. E eu gostaria de entrar
detalhe, que não é tão detalhe assim, que também é muito importante, do vôlei feminino. O vôlei feminino, existe um dado muito interessante lá na França, que a modalidade esportiva que tem mais atletas estrangeiros na França hoje são as atletas de vôlei feminino brasileiras. Tem muita atleta brasileira de vôlei na França hoje, mais que jogador de futebol. E dentro desse contexto, eu queria compartilhar o testemunho da Rafaela Patalo. É uma jogadora de vôlei feminino, que ela está jogando na França há alguns meses, e ela nos conta muito gentilmente como é que foi e está sendo a adaptação dela lá na França. Ela está no time do norte da França. A Rafaela, ela conta que ela iniciou a carreira de vôlei em 2004, aos 12 anos, em uma equipe de Patrocínio, Minas Gerais, sua cidade natal. De lá ela foi para um time um pouco maior, em Uberlândia, e ficou até 2008. De Uberlândia ela foi para São Paulo, onde jogou até 2015. Em 2016, ela foi convidada para um desafio, o de levar a equipe do Fluminense para a disputa na elite da Superliga. Após o êxito desse desafio, ela recebeu a sua primeira proposta para jogar no exterior, especificamente na França. Sobre a adaptação inicial, a Rafaela, ela conta que o primeiro impacto que ela teve foi com a língua, obviamente. O francês não é uma língua simples, e ela conta que foi a primeira barreira. Para vencer essa barreira, a Rafaela, ela conta que logo que chegou, ela começou o curso de francês e ela fez questão de manter um contato próximo com a equipe e com a comissão técnica do time. Então isso ajudou bastante ela a vencer essa primeira barreira. Dando sequência, ela diz também que o clima na Europa é um pouco complicado de se adaptar no primeiro momento. E ela também conta que foi interessante que ela chegou no mês de agosto. O mês de agosto ainda é uma época que o clima é bem agradável na Europa, vocês devem conhecer bem. E ela pôde acompanhar a queda da temperatura e com isso ela foi se adaptando gradualmente ao clima. Então para ela foi bom que ela não chegou já no momento de inverno, ela foi se adaptando gradualmente. A atleta, ela também conta que ela foi sozinha. Ela é jovem, ela foi sozinha, sem familiares. Foi um ponto difícil no primeiro momento, mas ela também conta que ela encontrou nesse mesmo time uma outra brasileira que ela jogou aqui no Brasil, junto com ela. E isso ajudou muito no processo de adaptação dela. Por fim, ela conta também que a diferença de fuso horário, que são 5 horas de diferença, também às vezes dificulta na comunicação com a família. E, enfim, após todo esse relato das dificuldades, ela finaliza contando que na França ela vive uma vida mais segura e uma carreira mais estável. E então ela encoraja os atletas a encarar esse desafio, tentar uma carreira no exterior e buscar uma carreira no exterior por conta mesmo dessa estabilidade. Continuando um pouquinho, vamos agora chegar no nosso tema da boa adaptação. Tá aí um segredo que eu não tenho a resposta, mas a gente, com a experiência, a gente consegue delinear alguma coisa. É evidente que as equipes, elas fazem um trabalho excelente com cada jogador que chega estrangeiro para adaptação, eles fazem o que eles podem, principalmente em matéria de alojamento, eles colocam as pessoas em apartamentos, dependendo do contrato, fornecem um carro, enfim. Aspectos materiais, as equipes, elas trabalham muito bem isso, normalmente. E também porque é interesse de todos, e principalmente da equipe, que o atleta não fique prejudicado na sua performance, que é o ponto principal de toda a nossa discussão. Eu queria também citar aqui um caso curtinho de um jogador de rugby. É muito interessante esse caso. O nome dele é Johnny Wilkson, ele é um jogador inglês. E o doutor Lucas já conhece, né, no caso.
Ele fala 12 línguas fluentemente, dentre elas 4 línguas mortas. E o período que ele passou na França, ele aprendeu a cozinhar pratos típicos com perfeição. Então aqui a gente vê que tem pessoas que não tem problema algum com a adaptação, mas eu diria que é uma exceção. Nós, normalmente, temos um pouquinho de dificuldade com a questão da adaptação. Eu diria que um tempo razoável para a primeira aclimatação do atleta é de 6 meses. Eu digo isso na França, na Europa, que é onde eu conheço melhor esse processo. Durante esse período, o atleta ele deve ser acompanhado de perto e com cuidado, porque a adaptação ela pode acabar influenciando na performance. É muito importante também mais uma vez eu insisto no foco do aprendizado da língua. Por quê? Porque a língua ela não é somente um fato de comunicação. Eu entendo que conhecer um pouco da língua é uma forma de você, da pessoa, o atleta, ou seja quem for que mude de um país e que tem essa dificuldade da língua, é uma forma de se sentir integrado na sociedade. E isso passa um certo conforto, isso passa uma certa autoconfiança, de você sair na rua e entender o que está acontecendo em volta na sociedade, é fundamental. Então, o foco no aprendizado da língua, como a atleta Rafaela nos falou, é fundamental. Mais uma vez, o cuidado especial com a adaptação da família. Alguns atletas vão sozinhos, vão jovens, e tem a dificuldade maior seria a distância da família. Porém, outros já vão casados e com filhos. Então, a adaptação da família também é fundamental. Porque uma vez que a família não se adapta, a performance do jogador também vai ficar prejudicada. Então, é muito importante acompanhar de perto, da mesma forma que a adaptação do atleta, a adaptação dos seus familiares. Inscrições escolares, enfim, tudo que desdobra dessa adaptação. E mais uma vez, eu gostaria de dizer que o dia a dia não pode ser negligenciado. O que eu quero dizer com o dia a dia? São as pequenas coisas que nós acreditamos ser pequenas, mas quando você se depara com uma cultura diferente, elas podem se tornar grandes desafios. Então, uma consulta médica, uma compra no supermercado, uma farmácia, todos esses aspectos que para nós aqui são coisas naturais, que acontecem no nosso dia a dia naturalmente, numa cultura diferente, elas são barreiras. Então, um acompanhamento próximo também é importante nessas tarefas cotidianas. Para finalizar, como a nossa atleta, a nossa querida Rafaela o fez, eu gostaria de encorajar nossos atletas a buscarem uma carreira no exterior, uma carreira mais estável, a encarar o desafio, para quem já tem uma proposta ou que está em busca dela. Vale a pena. Esse processo de adaptação ele é real, ele coloca algumas dificuldades, mas ele não é impossível de ser ultrapassado. Ainda mais para um atleta, como a gente já desenvolveu o raciocínio anteriormente, o atleta ele já tem essa predisposição intrínseca na sua atividade pela adaptação. Então, eu queria deixar aqui o encorajamento e dizer que uma vez passada essa fase de adaptação, uma vez que o atleta se sente integrado na sociedade e adaptado, o sentimento de realização é muito grande. Então vale a pena e eu deixo aqui o meu encorajamento. Muito obrigada. E eu gostaria agora de passar a palavra para o nosso colega Lucas Cortado, que vai falar um pouco mais especificamente do futebol. Obrigada. Bom dia a todos. Bom dia. Primeiramente, agradecer ao espaço
da Roncato Advogados, na pessoa do Dr. Pedro, que se encontra, a doutora Tatiana, muito obrigado pela oportunidade. Agradecer também o Eduardo que nos acompanha, se estiver acompanhando, muito obrigado de tudo que ele faz pela gente, de toda a atenção que ele desempenha para trazer ao espaço o direito desportivo, trazer o nosso dia a dia a um número grande de pessoas que nem sempre têm o contato com essa matéria. Bom, nos foi proposto falar de adaptação de atletas brasileiros na Europa. Para falar disso, especificamente do futebol, é necessário entender como que esses atletas vivem inicialmente aqui no Brasil. Porque nós lemos nos jornais, vemos as páginas de internet e ali corresponde a uma ínfima proporção de todo o universo de jogadores, exclusivamente do futebol, mas eu falo de atletas de outras modalidades. A senhora do vôlei está aqui. Então eu vou trazer alguns estudos da própria CBF que ela apontou os salários de jogadores que atuam aqui no Brasil e é muito, muito interessante para pessoas que não têm muito contato, até se surpreendem com esses valores. Desliguei, né? Como é que faz o laser? O meio. Isso. 500 mil. Um atleta apenas no Brasil, em 2016, ganhava acima de 500 mil reais. Isso é interessante pensar, mas não é o foco. Nós temos que trabalhar numa porcentagem alta, de saber quem são os atletas que realmente fazem o nosso mercado de trabalho como jogadores profissionais, novamente, do futebol. Esse estudo vai ficar aqui, a fonte é da própria CBF que trouxe, então eu achei isso daí na internet, não é difícil de achar, mas eu vou trazer algumas ponderações. Em um universo de 28 mil jogadores profissionais, que é esse número total, 82% deles ganham até R$1.000 mensais. Numa época que em 2016 o salário mínimo era R$888. Veja, nós estamos falando aqui de um universo de a cada 10 jogadores que for pensar, 8 até mais ganham menos de R$1.000 mensais. E quem são os atletas que ganham menos de R$1.000? Qual que é o suporte que ele ganha, qual o suporte que ele pode ter de um clube, de um profissional da área em fazer isso? E vamos passar, né? Uma conta rápida redonda, mais ou menos. Temos 20 times da Série A do Campeonato Brasileiro. Cada time arredondando 30 atletas. 600 jogadores na Série A. Dos jogadores que ganham a partir de R$10.000, nós temos 725 jogadores. Então, a Série A, nós podemos falar que, se pegar todo o universo da Série A, os jogadores ganham a partir de R$10.000. É pouco. Se for levar em conta tudo que a gente lê no jornal, tudo que a gente acompanha das mídias sociais, a gente absorve propagandas da Nike, da Adidas, e é uma porção ínfima comparando a todo o universo dos jogadores brasileiros. Isso não é uma realidade apenas dos jogadores, mas sim do clube e da economia como um todo. Vamos para novamente, utilizando a mesma conta, Série A, B e C. Temos 1.800 jogadores. Naquele estudo, de 1.800 jogadores, 26.403 não fazem parte da Série A, B ou C. Qual o ponto disso? É que jogadores brasileiros, eles são sim levados para a Europa, são sim levados para o exterior, mas não são atletas da Série A, não são atletas da Série A, são atletas da Série B, são atletas da Série C, mas também são atletas que são fora desse universo. São atletas que não podem, de repente, ter uma condição social que pode fazê-lo ir buscar um suporte, ter uma adaptação tão fácil pela própria realidade que ele se encontra no Brasil. Nós temos casos de atletas que vão falar a nossa língua pátria, então querer fazer com que esse atleta aprenda uma segunda língua sem que ele saiba a primeira é muito difícil. Eu trouxe aqui um estudo
do TMS. TMS é um sistema da CBF que toda transação internacional tem que passar por ele. Ele é um cadastro, é um carimbo que a CBF dá na transação e que faz os jogadores sair do Brasil e ir para o exterior. Nós temos o maior alvo de atletas profissionais, Portugal, 136 jogadores. Espanha, Coreia do Sul, Japão, Emirados Árabes está muito atraente por conta do dinheiro, mas tem outras situações também. 11 jogadores, Irã, Áustria, Tailândia, 12 jogadores. Para ser bem sincero, eu não sei qual que é a realidade da Tailândia. Eu não sei qual que é a realidade, de repente, de uma Polônia para receber atletas. Se eles vão para um clube em que a estrutura oferecida pelo clube é condizente com o que tem aqui, ou até condizente com as necessidades humanas, mais simples também. Pense em receber seu salário. Nós temos muita dificuldade em times, quando pega estrangeiro. Se o time passa por uma dificuldade, existem jogadores nacionais e jogadores estrangeiros. O mais frágil nessa situação toda é o estrangeiro. É o jogador, até brasileiro, latino, por toda a qualidade, por toda a sua capacidade social, sua situação aqui, lá também, de não encontrar parceiros. Então, a necessidade de uma boa adaptação é a conclusão, não partindo para a conclusão, mas a ideia que chego é que é necessário, sim, profissionais ao lado dele, pois um jogador encontra dificuldades em diversas áreas, seja, de novo, médica, como disse, para ir a uma consulta médica, adquirir um apartamento, uma casa, se não contar com o apoio do clube, tem que ter alguém do lado. E é isso que falta, não para todos os jogadores, porque é muito fácil imaginar o Gabriel Jesus chegar no Manchester City recebendo a ligação do Pep Guardiola, que é o treinador, o principal treinador, não o principal, mas entre os 10 principais treinadores do mundo, pedindo para ele chegar lá. Com certeza ele contou com apoio de profissionais, colegas, familiares puderam ir. Muitos jogadores saem do Brasil com uma passagem só de ida, não conta com o apoio da família, não sabe quando voltam. É um mercado muito perigoso de se imaginar, pois são jovens, a maioria iniciou sua capacidade civil aqui no Brasil, 18 anos, consegue uma viagem lá, então tem dificuldade da própria vivência. De novo, imaginar esse cenário que nós lemos, não digo que é fácil porque não é fácil. Nós, advogados, de repente temos que ir para alguma outra cidade. A doutora Tatiana vivenciou uma adaptação na Europa como profissional. Não sei como é que foi, mas com certeza não foi tão perigosa e não tão prejudicial para sua família ou para todo mundo, porque contava com suporte até educacional e social aqui no Brasil. Já um atleta que sai, novamente, mal falando a língua pátria, sem um estudo, sem ter uma capacidade social importante, ele chega bem fragilizado ao exterior. Eu trouxe essa questão, 5 jogadores brasileiros que foram para o Iraque. Como que é a realidade lá? Nós não sabemos, eu não sei. Nós nunca levamos jogadores ao Iraque para saber como é que é lá, mas certamente eles sofreram com a adaptação. Então, acredito que a nossa conclusão nós temos que mitigar as dificuldades de adaptação do atleta. Como nós fazemos isso? Como que tem que ser o trabalho, até para uma outra modalidade? Procurar assessorar o atleta de tudo quanto é jeito, de todas as suas necessidades. Tem atletas que sentem mais dificuldade numa adaptação a um clima diferente. Então, informá-lo sobre o clima antes, informá-lo das dificuldades que vai encontrar lá. Outros sofrem com a distância, então, de repente, vale mais a pena para tal atleta uma situação residencial, um pouco mais simples, mas poder dispor de um dinheiro mensal para trazer um familiar. É uma situação em que cada atleta
é o universo, as suas necessidades são ímpares e com isso que nós buscamos. Apresentar para eles, para não ser uma surpresa, que acho que isso que deve ser o mais difícil, pegar um atleta sem saber, tudo novidade é muito ruim, ainda mais num lugar fora. Então a nossa vivência, a nossa experiência nos traz que apresentar o que ele encontrará fora, inicial, e estando lá, propor todas as formas de tornar agradável a sua vivência e a sua situação, é o que faz ele ter uma boa adaptação. Para finalizar, nós como profissionais dessa área e que levamos jogadores sim ao exterior, a nossa preocupação principal, e tem que ser, é fazer com que o atleta se preocupe apenas com jogar futebol. Todo o restante, o extracampo, situação familiar, que ele deixou aqui, que ele levou, gastronomia, as mais diversas culinárias que tem pelo mundo, ele pode contar com profissionais na área. Lógico, isso demanda tempo, isso demanda dinheiro, mas temos que levar isso a eles e dar essa opção aos atletas. Porque se nós não levarmos e ele for buscar lá, a adaptação dele será cada vez mais difícil, isso influenciará no campo, na quadra, e fará com que ele tenha uma experiência ruim, com que ele não vá para frente, com que ele não possa desempenhar a sua profissão, o seu ganha-pão. Isso vai gerar para ele um prejuízo financeiro, até de vida, que ele vai se tornar para sempre vai ter aquele amargo na sua vida. Então, de novo, nós como profissionais dessa área, nós não temos, não tem como padronizar a atuação com o ser humano nessa situação. Nós oferecemos tudo a eles, nós propomos o que ele encontrará lá, e com isso, mediante a resposta dele, é que vai propor o que se adequa mais a esse profissional. Agora o Dr. Rogério vai vir aqui e vai trazer os nossos casos práticos e concretos do que já ocorreu, mas eu deixo aqui a nossa questão e falo que sim, é difícil uma adaptação na Europa, acho que para todo mundo, o mundo inteiro, ou até trocar de cidade aqui no Brasil é complicado, nós não contamos com uma rede de apoio grande, então tratar com carinho, esse é o principal caminho para um atleta no exterior. Deixa que o Dr. Rogério vai falar agora. Muito bom dia. Obrigado a presença de todos. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar a Roncato Advogados, em nome do Dr. Pedro e da doutora Tatiana, pela iniciativa em realizar o evento. Para mim, é uma honra estar aqui hoje. Obrigado pelo convite. Quero dar parabéns ao Lucas e à doutora Tatiana pela palestra, porque acabaram de falar aqui com brilhantismo. Eu vou dar continuidade, vou seguir falando no futebol, que é a paixão nacional. Nada contra as outras modalidades, muito pelo contrário, eu sou um apaixonado pelo esporte e adoro todas as outras modalidades também. Mas assim como 99% dos garotos, eu quis ser jogador de futebol, só que a minha carreira foi curta, até levava jeito para coisa, e jogava no Juventus, na Moca, só que aos 13 anos mais ou menos, cursando a 7ª série, de todas as matérias, eu tirei nota azul em apenas 2, Educação Física e Artes. Foi aí que meu pai resolveu interromper a minha carreira ali. Nessa época, querer ser jogador de futebol era ser vagabundo. Ele não quer fazer nada, só quer jogar bola. Hoje em dia é muito diferente, existe mais apoio, até uma pressão excessiva dos pais em cima dos garotos, das crianças, que acaba até tirando eles um pouco do foco, e tanta pressão, eles acabam largando um pouco o esporte. Então, vamos lá, falar um pouquinho da adaptação no exterior. Uma boa adaptação no exterior, nós precisamos ter uma boa estrutura, profissionalismo dos envolvidos e receber salário. Estou militando na área desde 2011 e converso com muitos atletas, ex-atletas,
e a grande maioria deles, quase a totalidade, diz que para uma boa adaptação no exterior precisa ter uma boa estrutura, bons profissionais envolvidos, pessoas sérias envolvidas e receber salário. Imaginemos que aqui no Brasil ficar sem receber salário já é complicado. Imagina a pessoa no exterior, num país que ele não conhece a cultura, não conhece a língua, não conhece ninguém, fica duro, é muito mais difícil. Eles são uníssonos em dizer que sem essa equaçãozinha aí, a adaptação vai ser muito mais difícil ou praticamente impossível de ser realizada. Vamos falar um pouquinho de história. O início das transferências internacionais dos jogadores brasileiros teve início na década de 20, sendo as primeiras transferências para a Itália, em seguida para outros países europeus, como Espanha, Portugal e alguns países sul-americanos. Então, na década de 20, o Brasil já despontava como um país do futebol, um país que já tinha bons jogadores, e em 1925 o primeiro atleta se transferiu, jogava aqui no estado de São Paulo e foi jogar em Bolonha, na Itália. Depois disso, em 1930, já após as primeiras edições dos Jogos da Copa do Mundo, 30 no Uruguai, 34 na Itália, houve uma forte massificação do governo italiano, uma forte campanha de massificação do esporte do governo italiano. Com isso, muitos outros jogadores foram também para a Itália. Com o passar das décadas, ano após ano, isso foi crescendo. Houveram algumas ocasiões pontuais de restrição em alguns países, mas sempre o brasileiro encontrava um jeito de ir para esses países, para a Itália, Espanha e Portugal principalmente. Na América do Sul, eles costumavam ir para Argentina, Uruguai e Colômbia. Depois do caso Bosman, que a doutora Tatiana falou, mudou muito a situação do atleta, porque todos aqueles europeus puderam trabalhar e não roubavam vaga de estrangeiros com a União Europeia, e atualmente muito jogador brasileiro busca a cidadania europeia de alguma forma para entrar nessa cota europeia e não roubar vaga de estrangeiro, fica muito mais fácil para eles se transferirem. Na década de 70, o mundo árabe surgiu como um novo mercado, atraindo jogadores, oferecendo altos salários. Depois da Copa de 70, o Brasil já tricampeão mundial, era a maior potência do futebol, começou a atrair, o mundo inteiro olhava para o nosso futebol, queria o jeito brasileiro de jogar, de aprender. E nessa época, os sheiks, muito ricos, quiseram ter o estilo brasileiro de jogar em suas terras, no mundo árabe. Então, nesse período, muitos jogadores, treinadores, preparadores físicos, professores de educação física foram para o mundo árabe, que continua sendo até hoje um mercado muito atraente por conta dos altos salários. Na década de 90, o Japão cria a J-League com altos investimentos e contratou alguns jogadores consagrados que estavam encerrando a carreira. Então, na década de 90, surge um novo mercado, até então desconhecido para o mundo do futebol, o Japão, com toda a organização dos próprios japoneses. Eles criam uma liga forte, uma liga organizada, com altos investimentos, e levaram alguns jogadores já no final de carreira. O Zico, o Leonardo, o Dunga, entre outros jogadores foram para lá, e até hoje também é um mercado muito atraente para os brasileiros, por conta do trinômio: boa estrutura, bons profissionais envolvidos e bons salários. Atualmente existem jogadores brasileiros espalhados por 4 cantos do mundo, atuando desde times sul-americanos até os lugares mais remotos, como Timor-Leste ou Afeganistão. O mundo todo hoje conta com a mão de obra, ou pé de obra brasileiro. Eles estão em todas as partes do mundo, desde países vizinhos sul-americanos até os lugares mais remotos, como Timor-Leste, que tem alguns brasileiros lá. É claro que quanto menor for o país em relação, nos termos futebolísticos, mais difícil é a adaptação. Imaginemos como é a estrutura de um time do Timor-Leste ou no Afeganistão. Além de ter uma estrutura pequena, só vive problemas de guerra civil, entre outras coisas, que é muito difícil para eles. Não podemos esquecer também da China, que é um mercado hoje que tem alto investimento e está atraindo, levando muito jogador brasileiro para lá e de outras nacionalidades também. Com a crise, o mercado fechado, poucas oportunidades e enormes restrições encontradas aqui no Brasil,
os atletas têm buscado cada vez mais cedo uma transferência para melhores condições de trabalho e melhores salários. Aqui está um relato de um atleta: foi quando saí do Brasil para Portugal, era um sonho que tinha de jogar e morar na Europa. Atualmente nós vivemos aqui um problema muito sério de crise em todo o país, crise financeira e principalmente, na minha opinião, a má gestão dos clubes, que não são profissionais que gerem os clubes, então eles têm uma dificuldade muito grande. Os atletas não estão encontrando oportunidade para jogar, os atletas estão tendo muita dificuldade em ter chance de jogar, então eles buscam o sonho de jogar fora do país. Nem sempre vão para lugares fáceis, nem sempre as transferências são fáceis de acontecer, e eles estão lá buscando uma oportunidade de trabalho, que está cada vez mais escasso e dificultoso aqui no Brasil. Isso tem sido um problema. Mesmo assim, ano após ano, mais jogadores brasileiros se transferem para o exterior, em ligas pequenas, em divisões intermediárias, em clubes regionais, mas tem acontecido muito, porque aqui muitos atletas não estão conseguindo espaço nem tendo oportunidade de jogar. Dificuldades de adaptação. Sabemos que muitos atletas vêm de lugares humildes, com pouca estrutura familiar, pouco estudo e educação precária. Eles sentem dificuldade de adaptar-se a costuras diferentes, de entender outras línguas. Alguns sentem dificuldade em assimilar o que lhe é pedido, e outros deixam inúmeros problemas para trás no Brasil, não conseguindo render aquilo que é esperado e acabam fracassando no exterior. Se pensarmos nessas grandes transferências, como o Lucas citou, do Gabriel Jesus para o Manchester City, ou a transferência do Neymar para o Barcelona, é muito fácil, porque além das altas cifras e dos altos salários que eles recebem, eles têm um apoio muito grande, como a aquisição de uma casa no país. Eles podem levar um staff muito grande para dar todo o suporte para eles, podem levar os familiares para morar junto com eles, amigos, alguns levam, 10 pessoas junto para morar com eles. Isso faz com que a adaptação não seja tão sentida por eles, mas na realidade isso é a minoria. A realidade são atletas que não têm oportunidade no Brasil e buscam alguma oportunidade fora para estar tendo o sonho de jogar futebol e ser jogador profissional. Durante esse período de atividade, eu já vivenciei e participei de alguns casos de transferências internacionais para fora do Brasil. Eu vou relatar para os senhores alguns casos, nem todos eles bem-sucedidos. Eu não vou citar nomes por uma questão ética e profissional, mas vamos começar. O primeiro caso que eu vou relatar aconteceu na Bolívia. Um atleta de 19 anos saiu daqui do Brasil para jogar na primeira divisão da Bolívia. Ele chegou muito bem lá, foi bem recebido, teve coletiva de imprensa, ele chegou com status, participou ativamente da pré-temporada, foi bem, marcando gols, mas ele já, no primeiro momento, ele já começou a sentir uma dificuldade que foi uma questão racial. Ele é um jogador negro, muito forte, e ele sentiu muito a própria torcida do time dele pegando no pé dele por essa razão. O campeonato iniciou, ele continuou jogando, estava bem, marcando gols, mas o time não estava bem. O treinador foi substituído e no lugar dele foi contratado um treinador argentino. Nada contra os hermanos, mas esse cidadão atrapalhou demais a sequência desse jogador nesse clube. Assim que ele chegou, ele já trouxe alguns atletas dele e afastou o jogador. Ele já não entrou nas próximas rodadas. Determinado jogo, ele entrou e perdeu um gol feito, perdeu um gol cara a cara. A partir desse momento, a torcida começou a pegar mais ainda no pé dele, imitando o som de macaco, fazendo uma coisa terrível contra o jogador do próprio time. O treinador, sem dar muita explicação, afastou de vez o jogador, passou a treinar em separado, disse que ele não faria mais parte do grupo, que não teria mais interesse em contar com ele, uma flagrante coação moral, mas ele não teve outra alternativa a não ser entrar num acordo com o clube e pedir a rescisão contratual. Ele teve que vir embora. Atualmente ele está jogando na Espanha, está bem. Um outro caso que eu trago aos senhores aconteceu em Portugal. Um projeto que visava levar jogadores brasileiros para jogar nas divisões regionais em Portugal. Esse eu estive em loco para conhecer o projeto. O projeto inicialmente era interessante, que existia um clube
de apoio para esses jogadores e contava com bons profissionais em Portugal. Só que chegando lá, eles estavam num lugar muito pequeno, um vilarejo praticamente, de 1.500 pessoas. Esses jogadores ficaram alojados em casas e pequenos apartamentos de 2, 3 dormitórios, sendo que cada quarto acomodava de 5 a 6 garotos. Então eles ficavam lá entre 12 e 18 pessoas numa casa. Tinham que fazer tudo, tinham que fazer a própria comida, tinham que limpar a casa, organizar, sem nenhuma pessoa dentro da casa responsável por eles. É claro que não poderia dar certo isso. Muitos jogadores foram para lá, mas dentro dessa situação eles acabaram voltando para o Brasil, me relataram inúmeras coisas negativas desse projeto. Esse projeto não andou mais para frente. Apesar de tudo isso, alguns amistosos foram realizados lá em Portugal e alguns atletas foram selecionados para fazer avaliação em clubes pequenos. Um desses garotos passou 2 semanas alojado num clube e, sem dar explicação nenhuma, voltou para o Brasil. O pessoal do projeto quis saber o que estava acontecendo, por que ele voltou, que a parte mais difícil já tinha passado, que era a parte de ficar fazendo comida, tudo isso. Ele já estava no clube, estava alojado, com grandes chances de permanecer, e ficaram sabendo que o atleta tinha uma namorada no Brasil, que estava pressionando ele para voltar, senão ela sair com as amigas e não ia ter mais um namoro. Ele voltou por essa razão e abandonou a carreira, não joga mais futebol. Um outro caso que vou relatar aqui aconteceu na Ásia. 2 atletas que estavam empregados aqui no Brasil em times intermediários receberam um convite de um empresário para jogar no Vietnã. Eles acertaram verbalmente salários, luvas, tempo de contrato, pagaram do próprio bolso a passagem, rescindiram no Brasil e foram lá para o Vietnã. Chegaram bem, foram se aclimatando com o local, fizeram alguns treinamentos. Ocorre que o presidente renunciou. O novo presidente que assumiu disse que não ia contar com esses jogadores. Eles ficaram alguns dias lá no Vietnã, já fora do clube, tendo que pagar as despesas do próprio bolso. Esse empresário, que também atrapalhou muito a carreira desses jogadores, disse que teria uma situação para eles na Tailândia. Eles viajaram para Bangkok, passaram algum tempo treinando também no clube e o clube disse que não ia contratá-los. Eles passaram muitas dificuldades, estão num país, uma cultura muito diferente, muito difícil de viver. Chegaram a passar fome, relataram que durante 2 dias ficaram comendo apenas pão de forno. Um deles teve febre, ficou muito doente, não tinha dinheiro para comprar remédio e eles não tiveram outra alternativa senão voltar para o Brasil e abandonar esse sonho de jogar no exterior. Atualmente os 2 estão jogando em Minas, no interior de Minas, nas divisões intermediárias de Minas Gerais. Então, senhores, são alguns casos que são a maioria e a realidade do que acontece hoje em dia. Muito diferente dessas transferências que nós vimos, que a mídia mostra dos atletas que saem do Corinthians, Palmeiras, São Paulo e vão para grandes clubes e tem todo um apoio, um staff enorme envolvido, altos salários, uma estrutura excelente. A realidade é bem diferente. A maioria das vezes eles vão em busca de uma oportunidade, já que aqui eles não estão conseguindo jogar. Eu recebi hoje de manhã uma mensagem de um atleta. Ele queria gravar um vídeo, mas não deu tempo. E eu vou, se me permite, ler aqui o relato dele. Fernando Quintela, 26 anos, atleta de futebol. Minha infância foi muito tranquila, só pensava em jogar futebol como a maioria dos meninos. Graças a Deus nunca me faltou nada, tive boa assistência dos meus pais, que sempre me incentivaram e me acompanharam no início da escolinha no meu bairro, na Vila Carrão, zona leste de São Paulo. No Brasil tive a experiência de viver 6 anos no Corinthians antes de ir para a Europa. As condições eram boas, não me faltava nada. O clube sempre se preocupou com a formação profissional e pessoal do atleta. No primeiro país foi a França, em 2010, com 20 anos. Fui para o Le Mans, numa troca que envolveu o zagueiro Paulo André. Paulo André veio para o Corinthians e esse menino foi para Le Mans, para jogar lá na França. O primeiro mês foi muito complicado. A língua foi meu primeiro obstáculo.
Só tinha eu de sul-americano e não conseguia me comunicar bem com os meus companheiros. E isso eu acabei ficando isolado, sentindo falta da família, de amigos e fazendo pensar em voltar. Ele deu uma risadinha aqui. O clima eu não senti muito, porque cheguei no verão. Mas aí, no meio da temporada, quando o inverno chegou, as temperaturas negativas eu senti bastante. Com relação à comida, foi um susto, porque era muito diferente do que eu comi em casa a vida toda, dos temperos e pratos que comia, que minha mãe fazia. Mas tive que me adaptar o mais rápido possível para não deixar de comer e passar fome. Risos novamente. E por último, foi a tática de futebol, que era totalmente diferente do Brasil e eu senti bastante. Ele disse que de diferente, ele faria muitas coisas, porque ele saiu com 20 anos para um país estrangeiro e hoje ele está com 26, está jogando no Chipre atualmente, e ele vê com outros olhos o que acontecia. Mas eu acho que o mais importante é ter paciência e não se precipitar em atitudes, porque o primeiro mês é muito complicado e aí você pode pôr tudo a perder. Eu acho que a melhor experiência foi na França, porque aprendi o que a Europa oferece de melhor, com a cultura, a educação dos europeus. Depois que vivemos na Europa e voltamos para o Brasil, a gente vê como estamos atrasados. A pior experiência que tive foi na Líbia, onde fiz a escolha de jogar por motivos financeiros. Acabei atrasando a minha carreira e vivendo muitas situações complicadas por lá, inclusive de guerra. O que eu mais senti falta foi a alegria do vestiário brasileiro e dos meus colegas brasileiros, que não tem igual. Depois de 6 anos você acaba se acostumando e não sentindo tanta falta. E na parte pessoal senti muita falta da família, dos amigos e de momentos que a gente não pode comparecer. Mas foi a escolha que eu fiz e sempre sonhei com isso, e então já estou convivendo muito bem com isso. Com relação à estrutura, ele disse que ele saiu de um clube muito grande como o Corinthians e foi para um clube intermediário lá, que era o Le Mans, mas com uma estrutura muito boa, que não deixava nada faltar para os atletas dentro e fora de campo. Então, esse menino, ele foi artilheiro da Taça São Paulo, jogou na final, o Corinthians foi campeão da Taça São Paulo, ele saiu como moeda de troca, veio um grande jogador também, o Paulo André, que teve muitas glórias no Corinthians, só que ele na França não conseguiu desenvolver, ele teve poucas oportunidades, ele foi colocado na equipe B do Le Mans. O Le Mans também passou por um problema financeiro grande, não me recordo agora exatamente, mas caiu de divisão por conta de falta de pagamento, uma série de coisas que não acontece aqui no Brasil. Os clubes não pagam, deixam débito por todo lado, deixam os jogadores desempregados sem receber salário e nada acontece. E hoje ele está no Chipre, ele está bem, já está retomando a carreira, mas por todo o potencial que ele mostrou, era para ele estar num nível muito acima. Senhores, é isso que eu tinha para dizer, agradeço muito, muito obrigado. Alguém tem alguma pergunta? Fique à vontade. Por favor, Pedro. A minha pergunta, a gente falou muito sobre adaptação, mas eu queria falar sobre quando o jogador se naturaliza. Como que esse trânsito? Porque, e depois, para voltar, como que funciona? Você já tem algum caso para contar sobre alguém também que se naturalizar em determinado país? Alguém quer começar? Sim, posso responder. A cidadania, a outra cidadania que um atleta busca, ela não tira a condição de cidadão brasileiro do atleta. Ele sempre vai ser brasileiro. Ele opta por ter uma segunda cidadania. Aquele que é descendente europeu, que é o que mais acontece, ele busca a cidadania espanhola, uma cidadania italiana, portuguesa, enfim, dependendo da nacionalidade que ele for. Alguns países permitem que ele tenha essa dupla cidadania. Quando ele vai jogar na Europa, por exemplo, tendo já uma dupla cidadania, ele fica apto a jogar como um jogador europeu e não rouba a vaga de um estrangeiro. Os atletas buscam muito isso, existem muitas empresas que pedem atletas com dupla nacionalidade, com nacionalidade europeia, para jogar lá sem roubar a vaga do estrangeiro, porque existem um número limitado de estrangeiros. Então, o brasileiro, o sul-americano que vai para lá,
ele não pode jogar, dependendo do número de vagas de estrangeiros que tem nesse clube, naquela federação. Quando ele volta para o Brasil, ele pode atuar normalmente aqui, porque ele é brasileiro, mas eles têm muita restrição. Quando um atleta sai, tem muita dificuldade para ele voltar, ele encontra o mercado fechado, ele encontra muita restrição. Então, muitas vezes a gente conversa com o atleta e pergunta para ele, é esse mesmo o seu interesse? Quando você voltar, você vai ter dificuldade. Se ele está indo para um clube grande, está indo num contrato bom, ótimo, mas muitas vezes esse menino que eu acabei de relatar o caso, o Fernando Quintela, ele foi para a França, saiu bem do Corinthians como uma das grandes promessas e depois não teve mais espaço em nenhum clube do Brasil. Tanto que ele teve que jogar na Líbia e hoje está no Chipre. Então a gente tenta trazê-los para cá, mas se ele não tiver um apoio, algum treinador que o conheça, que confie nele, eles têm muita dificuldade em voltar. Obrigada. Mais alguém? Bom, agradecemos aos palestrantes, doutora Tatiana Roncato, o Lucas Cortado, doutor Lucas Cortado e doutor Rogério Pugliese. Muito obrigada. Aos nossos convidados aqui presentes, aos participantes pelo Facebook e pelo YouTube e toda a equipe da Roncato por mais um evento. Lembrando que na próxima quarta-feira, dia 26, também às 9h30 da manhã, teremos um evento aqui sobre exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, desdobramentos da decisão do STF. Será palestrado pelo Dr. Rodolfo. Será realizado aqui no auditório da Roncato Advogados, também teremos convidados e a transmissão ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube. Obrigada a todos e até breve.